Fala galera, tudo bem? Luís Soares no Atlético de Madrid, é uma contratação de peso e é uma contratação que rende para os dois lados, ou até mais do que dois lados, mas vamos falar sobre Barcelona, Atlético de Madrid, Luís Soares, a saída, a chegada, por que ele era tratado como um problema no Barcelona e por que ele pode ser uma solução no Atlético de Madrid. Claro que tudo depende de vários outros fatores também. Vocês provavelmente vão ouvir barulho de obra no fundo, mas eu deixei pra lá porque senão eu não ia conseguir gravar aqui, já que o barulho tá o dia inteiro também. Enfim, aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho aí também, deixa a curtida no vídeo, comentário. O que você espera do Soares no Atlético de Madrid? E se você acha que é uma contratação de peso, por mais que ele seja um jogador já mais veterano hoje em dia, mas a gente tá falando de um dos grandes jogadores da década. Aliás, vocês podem até deixar aí. O Soares foi o melhor 9 no auge da década, porque ele certamente fez parte do grande trio de ataque dessa última década. O trio MSN, com Messi e Neymar, um trio espetacular, né? Fantástico dentro do Barcelona, e que nos remete ao auge do Soares. Porque o Soares, se a gente pega no Liverpool, na reta final, as últimas duas temporadas dele no Liverpool ali, né? Se a gente pega o Soares em 2013 ali, que foi justamente esse período, 2013, 2014 foi a grande temporada dele na Premier League, e aí depois ele vai pro Barcelona, faz parte do time da Tríplice Coroa em 2015, com o trio MSN, e depois tem boas temporadas também, mas o fato é que nessas últimas temporadas, nesses últimos 2, 3 anos, a queda de desempenho é indiscutível. De fato, ele já não tem mais a mesma explosão que ele tinha, ele já não é mais aquele atacante que, em qualquer faixa do campo, se a bola cai nos pés dele, ele vai achar uma solução, uma alternativa, ele vai incomodar, seja arrancando, trombando, driblando, partindo, finalizando. Era um atacante muito completo no seu auge. Hoje já não é mais o auge. Ok, acho que em relação a isso a gente vai concordar. E por que ele foi virando um problema no Barcelona? Por que o Barcelona, ao falar de reformulação, de renovação, meio que naturalmente olhava para o Soares como um alvo, como um foco ali que precisava ser combatido? E aí eu acho que a gente tem que olhar de duas formas. A primeira é a maneira como o Barcelona se despediu do Soares e a forma como foi conduzida essa saída. Isso não é a melhor forma para um jogador que fez história no clube, para um atacante que foi fundamental nesses últimos anos e que escreveu belíssimas páginas dentro da história do clube e da carreira dele. Então acho que sim, que o Soares merecia ser tratado no mínimo com mais respeito ou reconhecimento do grande atacante e de tudo que fez com a camisa do Barcelona. Esse é um ponto. O outro lado é, se a gente olha para a estrutura de jogo do Barcelona nos últimos anos, e a gente vai encontrar vários problemas, tem vários vídeos aqui falando sobre Barcelona, e várias vezes a gente já falou sobre essa necessidade de alguma transformação no time. O Ronald Koeman chegou para isso, aí teve toda a questão, Messi sai, Messi fica, acabou ficando, ele que já tinha cornetado a equipe publicamente, o clube publicamente no final da temporada passada. Mais uma vez a eliminação na Champions foi traumática, já tinha sido antes, pro Liverpool da forma que foi, pra Roma da forma que foi, agora pro Bayern tomando 8-2. Então, de fato, esses últimos anos do Barcelona são anos muito complicados e que ajudam, na verdade, a colocar tudo no mesmo pacote e querer se livrar desses problemas para ver se a coisa muda, se vira a página. Só que com um personagem como o Soares, eu não acho que deveria ser assim. Agora, sim, quando a gente olha para a estrutura do time, a gente enxerga por que do Soares hoje ter virado um problema, entre aspas. Eu vou usar entre aspas aí, porque ele também é uma solução muitas vezes, né? Em vários jogos, o Soares ainda é o cara que faz os gols, que decide, que consegue, mesmo que com uma participação, uma influência menor no jogo, ele ainda é um jogador que te entrega números bons a cada temporada. Só que sim, quando a gente vai falar de uma montagem de uma estrutura, de um time do mais alto nível, tentando competir no mais alto nível, que é o que o Barcelona deseja, obviamente, você já faz concessões pro Messi. Então é diferente quando a gente olha pro trio MSN lá atrás, que você tinha Messi, Neymar e Soares, os três voando, e por si só, o trio voando já seria capaz de decidir os jogos. E claro, você tinha uma estrutura de um time que jogava de uma forma diferente com o Luiz Henrique, inclusive, mas que conseguia dar sustentação a um trio que desequilibrava por si só. Então esse trio acabava com os adversários. À medida em que o tempo vai passando, os jogadores vão mudando. Em vários aspectos, né? Você vai mudando fisicamente, você vai mudando o estágio da carreira, você vai tendo outros encaixes dentro do time. E tudo bem, teve a saída do Neymar e tudo, outras apostas que não deram muito certo, outras dificuldades, mudanças de treinadores, mudanças de estilo de jogo. Só que se a gente for pensar no envelhecimento natural do Messi,
o Messi é um jogador que cada vez mais precisa de concessões para fazer com que ele se mantenha no time. Obviamente vale a pena manter o Messi no time, porque ele ainda é o cara que é o líder ali, é a referência técnica, é o cara que mais decide, é o cara que mais desequilibra. Só que você já não tem no Messi um jogador de grande faixa de ocupação do campo, no trabalho sem a bola, na intensidade sem a bola, na profundidade que vai tirar o ataque. Então, teoricamente, para você ter o Messi ali sem comprometer minimamente o funcionamento coletivo, e é óbvio que ainda vale a pena você abrir mão e fazer certas concessões, você passa a olhar mais para outras funções que estão ao redor dele e cobrar mais disso. Só que o Suárez também já não é mais aquele atacante que pressionava, que incomodava o tempo inteiro, que não desligava da tomada os 90 minutos, que resolvia por si só, que atacava em profundidade, que voltava, fazia o apoio, que acionava os jogadores de lado de campo. Então o que o Barcelona viu nos últimos anos? Um ataque que ficou mais previsível, é difícil falar, porque se você tem o Messi no ataque, dificilmente seu ataque vai ser previsível. Mas ficou um ataque mais controlável, no sentido de que você já não tem tanta ameaça às costas da linha de defesa, porque o Suárez já não tem sido mais esse jogador. O Messi não é esse jogador para se projetar para receber, muito pelo contrário, ele até arranca, mas ele arranca com a bola. E ele tende a voltar para buscar a bola numa faixa mais recuada. As opções de lado de campo do Barcelona desde a saída do Neymar não encaixaram, o que fez com que o Barcelona sentisse muitas vezes falta desse perfil de jogador para compor o ataque. O próprio Griezmann, várias vezes na temporada passada, jogou como esse cara que precisaria dar amplitude, abrir o campo. E aí você está afastando o Griezmann de uma participação mais ativa do jogo por dentro. Então quando a gente olha para as características, a gente enxerga alguns dos motivos pelos quais o Suárez passou a ser tido como um jogador que, talvez nesse estágio, numa tentativa de renovação, vale a pena abrir mão dele para tentar trazer outras características que possam complementar melhor um time do Messi hoje. Então eu vejo mais ou menos por aí, e acho compreensível que o Barcelona hoje pense em abrir mão do Suárez. E aí é o que eu estava falando antes, a questão é como você vai conduzir esse processo com um jogador que é um ídolo do clube, e que fez muito pelo clube, e que jogou muita bola. Então, o fato do Suárez ter virado um problema, entre aspas de novo, no Barcelona, é compreensível, a explicação passa muito por aí. É você tentar acomodar complementos melhores coletivos para extrair muito do Messi, fazendo concessões a um jogador que é a principal estrela do time e que precisa realmente dessas concessões, ainda mais atualmente, já é um jogador diferente de 5, 10 anos atrás. E do outro lado, a ida dele pro Atlético de Madrid. A ida dele pro Atlético de Madrid é muito interessante porque ele tem alguns pontos que casam muito e outros nem tanto. Mas ele vai entregar algo que o Atlético tinha como um problema, ou seja, ele vai ser a solução dos problemas do Simeone, ou pelo menos de um dos problemas do Simeone, que é a falta de um goleador confiável. O Atlético de Madrid tenta nos últimos anos ser um time cada vez mais capaz de controlar jogos, de ser mais criativo, de se impor contra adversários fechados. Então não é só o Atlético do Simeone lá de trás, que era o time do contra-ataque fechadinho, saiu, recuperou e acelerou. Não, o Atlético tem tentado cada vez mais e tem tido dificuldades nesse processo, tem tentado ser um time de maior repertório. E o Atlético, nas últimas temporadas, nesses últimos anos, principalmente nesse último, depois que o Griezmann saiu, o Atlético não tinha um goleador confiável. Cheguei a falar sobre isso no vídeo do Morata indo para Juventus, por exemplo. O Diego Costa caiu muito de produção, o Morata não foi esse goleador confiável, até porque não foi até hoje também, na carreira como um todo, e agora foi para Juventus, vou deixar aqui em cima o vídeo. Enfim, o Suárez chega sendo um goleador confiável. O Suárez tem uma capacidade de finalização, ele é um definidor melhor do que os que o Atlético tem. Então ele é um jogador que, em cenários em que o Atlético domina, ocupa o campo de ataque, cria situações, agora você tem um cara para definir essas situações que não tinha antes. E automaticamente a gente já pode enxergar isso como pontos a mais que o Atlético tende a conquistar dentro do campeonato. Porque sim, o Suárez é um cara que resolve jogos, que ganha jogos, que faz gols da vitória. Consequentemente, o Atlético passa a ter um jogador que te entrega 20 gols por temporada, por campeonato, sem grande exagero, porque o Suárez é um grande goleador, então ele pode não ser mais um complemento para manter um time equilibrado ao lado do Messi, mas ser um 9 goleador de um time que tenta ser mais criativo e que tenta deixar menos pontos pelo caminho, isso o Suárez ainda pode ser.
Aí muita gente vai falar, ok, mas os atacantes do Atlético de Madrid com o Simeone precisam ser aqueles caras incansáveis. E é verdade, aí tem um ponto muito curioso, porque o Suárez tem a característica daquele cara raçudo, do cara brigador, do cara que tem tudo a ver com o Simeone, por exemplo, se a gente for pensar em personalidades ali dentro de campo, tem tudo a ver esse encaixe. Mas fisicamente ele já não tá mais naquele estágio de antes, em que ele seria o jogador que faria tudo por conta própria. Pressionaria, roubaria, arrancaria, cruzaria o campo para fazer o gol, como fazia nos tempos de Liverpool ou nos tempos de MSN, no início dele no Barcelona. Hoje o Suárez não é esse cara. Então a gente vai precisar ver qual vai ser o encaixe dele dentro da equipe e qual vai ser o nível também. Aí tem um ponto que é impossível da gente mensurar, mas que eu tenho muita curiosidade. A vontade e a fome que o Suárez vai mostrar de dar resposta. De mostrar que ainda era um atacante para render e para fazer muito gol, para decidir muito jogo, e que o Barcelona comete um erro ao abrir mão dele, ainda mais da forma que foi, da condução. Essa resposta eu tô curioso para ver, porque se o Suárez tiver esse sangue nos olhos aí, que é muito o perfil do Suárez, ele é um cara que pode render muito e entregar muito pro Atlético. E o Atlético vai ganhar um atacante que não tinha no elenco, que vai resolver jogos, que vai resolver esse problema. Então um time que tem Coque, João Félix, Marcos Llorente, que pode ser um complemento bem interessante se a gente pensar em como Marcos Llorente virou esse cara das arrancadas, que se projeta para abrir defesas, para dar profundidade à equipe, caindo pelo lado direito. Pode ser um belo de um complemento ao Suárez. Os passes, os cruzamentos dos laterais, né, com Trippier e Renan Lodge, você tem laterais que geram situações de jogo. Então hoje o Atlético é sim um time em termos de elenco com mais potencial, com mais capacidade para criar chances. Até então, não tinha um definidor para concluir essas chances criadas. Ganha e ganha muito com a chegada do Suárez. Qual vai ser o nível de entrega dele no momento sem bola? Essa é uma outra história. Hoje o Suárez não parece ser aquele atacante que vai funcionar tão bem assim se tiver que se fechar num bloco mais baixo, ou seja, fazer ali, pensando num 4-4-2 com o Simeone, no momento sem bola contra um adversário que vai ficar com a posse. Então o Atlético tá lá posicionado no meio do campo. O Suárez hoje parece menos um cara que vai ficar ali no centro do campo pressionando, mordendo com o resto do time para recuperar e correr 50 metros para chegar ao gol adversário. Não tem sido a característica dele. Não é exatamente o que ele entrega, mas o que ele entrega como um 9 em outra fase do jogo pode encaixar muito. Então aí fica essa curiosidade. Em quais cenários o Simeone pretende extrair mais do Suárez? Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele pode render e que ele pode oferecer muito, principalmente em um estilo de ataque que o Simeone buscava e que o Atlético não tinha. Agora, se ele vai encaixar sendo esse cara que inicia a marcação, que pressiona, aí eu tenho curiosidade para ver, porque ele já teve muito isso na carreira. Nos últimos anos, menos, sendo um jogador menos explosivo, sendo um jogador menos móvel, mas que ainda pode oferecer nisso também. Aí vai muito do que eu falei, da questão psicológica, da questão motivacional mesmo dele, de querer dar a resposta e eventualmente voltar a ser esse jogador incansável ali da frente, claro, já sem o fôlego que ele tinha há 5 anos, há 8 anos, quando ele era um 9 absurdo no futebol mundial, mas finalizador ele ainda é. Então eu ainda tenho bastante expectativa. Acho que ele pode oferecer muito ao Atlético. Entendo o fato do Barcelona já não contar com ele num processo de renovação. Acho que era um caminho natural mesmo, esse da saída do Suárez do Barcelona. A forma como isso foi conduzida não me agradou muito, mas o Suárez no Atlético ainda pode ser uma estrela do Campeonato Espanhol. Tem tudo para ser o goleador do time, tem tudo para resolver jogos que o Atlético deixava pontos pelo caminho, ou seja, pode ser um Atlético ganhando mais pontos e tentando se aproximar de Real Madrid e Barcelona, pensando em disputa e em tabela do Campeonato Espanhol, e aí fica essa curiosidade para outros cenários, para os cenários em que o Atlético vai ter mais aquela cara antiga do Simeone, de que forma o Suárez vai encaixar nisso, de que forma ele vai render ou não. Quero saber de vocês, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, deixem a curtida no vídeo, o que vocês esperam do Suárez no Atlético de Madrid, se ele vai ainda render muito bem, se ele vai voltar a ser uma grande estrela, como foi ao longo dos anos, se vai fazer bem para ele essa mudança e de que forma ele pode entregar no Atlético o que não entregava no Barcelona. Um abraço para todo mundo e até a próxima.